Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Ela Dá Conta. Se aquela oportunidade chegou pra você, abrace, diga que sim. Porque se chegou pra você, você dá conta. Você dá conta de tudo aquilo que faz sentido pra você, de tudo aquilo que é prioridade pra você. Nada de colocar a capa da Mulher Maravilha e dizer, não, a Aline me disse que eu tenho que dar conta de tudo. Não é muito sobre isso. É sobre você dar conta de tudo aquilo que existe e tem significado pra você. E assim, o episódio de hoje, gente, vocês não estão preparados, ou talvez estejam preparados. Se abram, se permita, porque esse episódio vai ser profundo. Eu estava aqui no caminho, pensando sobre tudo que eu ia perguntar para a nossa convidada de hoje, que é uma convidada mais do que especial. E neste mês de junho tem uma data, tem um motivo pelo qual nós estamos aqui, eu tenho certeza disso. E eu quero muito dar boas-vindas a Sabriana Bodiani. Seja muito bem-vinda, amiga! Amiga, o universo faz amizades e controles e coisas que até a gente duvida, né? Até a gente duvida. Que delícia. Há um ano nos conectamos na Itália. Olha que chique, gente! Não foi em qualquer lugar, Não foi na Toscana, foi na Itália. Colega de quarto, membro de Mastermind. Quantas coisas, né, aconteceram de lá pra cá. Eu lembro até hoje a hora que você chegou, né? Que você chegou depois de mim. Uhum. E aí a gente já sentou na cama e já começou a falar das crianças e já foi, né? Crianças. Sim. Desde quando Mari e Sofia são crianças? Mas pra gente serão, né? Sempre vai ser. Seja muito bem-vinda ao Ela Dá Conta. É um prazer, uma honra te receber aqui. Quero dizer que eu vim aberta para lhe ouvir, para aprender ainda mais com você. Tenho certeza que essas mulheres estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, estão realmente precisando, posso dizer assim, e buscando, né, essa conexão. Eu falo conexão de propósito, de vida pessoal, a gente vai falar sobre vida, sobre negócios, sobre corporativo. E nós estamos aqui com Sabriana Bodiani, que é minha amiga, mas que a nível institucional, né, vamos dizer assim, a sua credencial, ela é a mãe da Sossô e do Mamá. Vocês vão conhecer eles. Vamos. Fundadora da primeira escola de empreendedorismo do Brasil. Especialista em liderança pessoal e organizacional pela Sociedade Brasileira de Coach e pela Harvard Business School. E há mais de 20 anos de experiência no corporativo. Apenas. Se fosse só isso, tipo assim, já era muita coisa. Mas ela integrou tudo isso aos conhecimentos sistêmicos, ao autodesenvolvimento, à performance. E assim, é realmente uma pantera negra, né, Sabrina? Total. A pantera, ela nasce como símbolo da escola, porque a pantera negra, ela é um animal de poder, do empoderamento, do feminino, da coragem, de fazer diferente. E empreender, muita gente acredita que é sobre ter um negócio. Mas se você for lá no dicionário, você vai ver que empreender é sobre fazer, realizar. Então, é uma competência de vida. E a pantera, ela representa muito isso. Mas também tem uma historinha por trás de por que pantera. Conta. Quando eu tive a ideia da escola de empreendedorismo, quando surgiu, né, no meu campo, e eu entendi que eu dava conta, porque se você pode sonhar, você pode realizar. Já dizia meu incrível Walt Disney. E eu falei assim, eu quero criar um senso de tribo, eu quero criar um senso de pertencimento, de conexão. Comunidade. Porque você fazer diferente, você se sente muito sozinha. Porque a maioria das pessoas está vivendo na escassez, a maioria das pessoas está seguindo padrões, a maioria das pessoas, né, sonha em ser milionária, sonha em ter um bom relacionamento, uma boa família, mas não é o que elas vivem na realidade. E aí eu falei assim, eu preciso criar um ambiente onde as pessoas, principalmente, começou pelas mulheres, né, a gente possa se conectar e não se sentir sozinha fazendo diferente dos nossos pais. E aqui começa o sistêmico. E não vinha o nome de tribo, não vinha. E um dia eu cheguei pra minha mãe e falei assim, cara, tá tudo pronto pra eu lançar a escola no digital, mas eu quero um nome pra chamar minhas alunas. E a minha mãe falou, usa o seu nome. E eu falei, na hora não fez sentido. Aí eu falei, como assim? Ela falou assim, ué,
o seu nome veio de um seriado americano dos anos 70, onde a líder dessas mulheres chamavam-se Panteras. E aí eu lembrei que a minha mãe escolheu o meu nome por causa das Panteras, que eram as Charlie's Angels. E elas eram mulheres determinadas, corajosas, que tinham missões. Que legal. Aí ali eu falei assim, Deus comunicou através da minha mãe. E é isso, abri meu Instagram e bom dia, Panteras! Que legal. E aí depois quando eu conectou, né, na hora da simbologia, na hora do branding, a Pantera e a Pantera Negra. Pantera é a escola e Panteras Negras é como se fosse hoje não. Hoje a gente a Pantera Negra vai representar a escola. Porque nesses 3 anos a gente já passou por um processo de mudança. E por muito tempo eu acreditei que a Pantera era uma e a Pantera Negra era a mentoria avançada. Acontece que tá na hora de crescer. E se a gente ficar naquele gatinho, elas não vão ter coragem de pôr a missão no mundo. Então, nos últimos 6 meses, a gente vai começar a fazer um rebranding. Porque eu entrei, inclusive, na mentoria, né? Sou sócia hoje do Flávio Augusto. Gente, assim, ó, eu estou... Grava aqui, produção. Eu estou a um aperto de mão, entendeu? Do Flávio Augusto. Um aperto de mão do Flávio Augusto. E a gente faz 3 meses, né? Que a gente se tornou sócio ali da Liga de Mentores. Legal. E aí a gente tá passando por todo esse processo agora que vai passar pelo rebranding. Então, a escola de empreendedorismo vai ser a Pantera Negra. Elas vão tomar esse lugar de adulta. De autorresponsabilidade. De autorresponsabilidade. E até puxando um pouquinho para esse assunto, Sabrina, como que tu enxerga no contexto atual, onde a gente percebe, né, uma necessidade muito grande de validação, um medo muito grande do julgamento, medo de exposição, de repente há uma necessidade, principalmente quem trabalha com empreendedorismo, de se expor, de se colocar no lugar, né, de exposição de fato, de falar, de ser formador de opinião. E as pessoas começaram a entrar muito em, como que eu posso dizer, a dizer assim, de questionar mesmo, né? Mas eu não sou boa em me comunicar, não sou boa em me expor. Na comparação, né? Em me comparar. E isso também puxa muito para um lado que eu falo do vitimismo, né? A gente fala muito, chama muito as nossas mulheres, alunas, seguidoras para autorresponsabilidade. Como que é o teu olhar hoje do tipo assim, eu quero uma pessoa que me salve, preciso de uma terapeuta, preciso de uma mentora que me diga, e aí acaba assumindo uma posição muito de vítima. Como que tu enxerga isso? Na inteligência, a primeira competência que você precisa para ficar milionária, para o seu negócio dar certo, é inteligência emocional. E a base da inteligência emocional é que crianças emocionais não vão conseguir fazer o que deve ser feito. Então, quando eu comecei a unir a parte técnica, a parte de competências e habilidades com a parte sistêmica, eu entendi o seguinte, no sistêmico, a criança emocional, ela ainda está buscando pai e mãe. Por isso ela tá buscando validação, por isso ela fica esperando que o externo reconheça, por isso ela se compara, principalmente com as redes sociais hoje, né? Hoje é uma doença a comparação. É verdade. Mas no fundo, tudo isso acontece porque ela ainda é uma criança emocionalmente. E essa criança, ela vive o que a gente chama do triângulo de Kaufman, que é o triângulo entre a salvadora, a agressora e a vítima. Então, as mulheres, principalmente, né, que são mais emocionais, elas ficam triangulando o tempo inteiro. Por quê? Porque lá na infância elas triangularam. Então, por exemplo, na infância eu identificava minha mãe como agressora, meu pai como bonzinho, meu pai era vítima da minha mãe, quem era eu? A salvadora. Então, eu achava bonito, quando eu não tinha desenvolvimento de inteligência emocional, eu achava bonito falar que eu era mais amiga do meu pai do que da minha mãe. Eu achava bonito ser mais próxima e ficar o tempo inteiro julgando a minha mãe, se protegendo com o pai. Enquanto você está vivendo essa tríade, que hoje na escola eu chamo de tríade da escassez, você vem trabalhar, então você sai da casa dos seus pais,
mas você continua triangulando. Então, às vezes, você casa e triangula. Então, o marido vai virar o agressor, o filho é a vítima e você tá lá na salvadora. Ou você dança nessa tríade o tempo inteiro. Você vai criar seu negócio, você é a salvadora, aquela que doa demais, o cliente vira o agressor porque não te paga. Não te valoriza. Exige muito de você. Ou aquele cliente vítima, aquele cliente que não anda, aquele cliente que, cara, você dá método, você dá estrutura, você dá tudo e o cliente não vai, não faz. Por quê? Porque ele tá também triangulando com você. Inconscientemente, Sabrina. Inconscientemente. Tudo inconsciente. E aí, como é que a gente faz pra sair, né? Eu falo pra elas que a gente tem que ir pra tríade da prosperidade. E a tríade da prosperidade só cabem adultos emocionais. Quem são os adultos emocionais? Aqueles que têm identidade própria. Eu sei quem sou. Eu não preciso da internet dizendo pra mim quem eu sou. Eu não preciso de um elogio da minha mãe para acreditar que eu posso. Eu não preciso ser vista ou reconhecida pela mentora para eu saber que eu estou fazendo um bom trabalho. Eu sei quem sou. Então, no momento que eu sei quem sou, eu passo a decidir o que eu desejo ter. E aí eu passo a ser aquela pessoa que faz metas, eu passo a ser aquela pessoa que tem objetivos. E aí eu passo a ser a pessoa que faz o que precisa fazer. Então, é sair da tríade da criança e ir para a tríade da adulta emocional. Quando eu vou na da adulta, é ser, fazer e ter. E aí você vira uma máquina sem estresse de realizar sonhos. Porque acaba sendo consequência. É natural. É natural. Então, eu sei que eu sou uma excelente comunicadora. Aí, o que eu quero? Eu quero gravar podcast. Aí, o que eu faço? Eu me conecto com pessoas que têm podcast. Ou eu crio o meu podcast. Eu faço. Pronto. E aí eu busco um mentor, e aí eu busco um mastermind, e aí eu busco um grupo para intensificar aquilo que eu sei que eu quero. Hoje eu vejo muito, né, na escola, como elas aprendem isso. Então, logo de cara eu falo assim, eita, que a criança tá atacada hoje. A gente já fala isso. Por quê? Porque a criança, ela tem a tendência de ficar nesse lugar. Então, ora ela tá na vítima, ora ela tá tentando salvar todo mundo, às vezes até no grupo. Às vezes você tem um grupo de alunas e tem aquela que ao invés de trabalhar... Que ajuda todo mundo. Ajuda todo mundo, mas ela não é o suporte do seu time. Não é o trabalho dela. E você tem aquela que é a salvadora, que tem a opinião formada sobre tudo e sobre todo mundo. Por quê? Porque é uma fuga. Enquanto eu estou buscando te salvar, eu não tô olhando para as minhas dores. Eu não tô olhando para aquilo que eu vivi, para aquilo que eu preciso ressignificar. Então, eu falo que o maior desafio hoje é tirar as pessoas desta tríade e levar as pessoas para a segunda tríade. E é um trabalho muito profundo. Por quê? Porque a televisão incentiva a primeira tríade, a internet incentiva a primeira, as religiões incentivam, então é o tempo inteiro. A gente é criado e bombardeado para ser vítima, agressor e salvador. É como se a gente estivesse navegando contra a maré. Sim. Se a gente pudesse olhar, Sabrina, em uma escala percentual, na verdade, quanto de pessoas você acredita que está nessa primeira tríade de escassez em percentual e quantas hoje, pela sua ótica, pelo que você vive, estão realmente na posição da adulta, da autorresponsabilidade? Nem precisa da minha ótica. Os números financeiros dizem isso. As pessoas que fazem renda acima de 20 mil reais por mês são 1% da população. E você vai observar que a pessoa que faz. Não é que ela ganha. Que quem ganha é criança. Isso é bom. Criança ganha dinheiro. Adulto faz dinheiro. Então, quem faz acima de 20 mil reais por mês saiu da tríade.
Por quê? Porque essa pessoa, ela se tornou executora. Lembra o fazer? Sim. Lembra que a tríade do adulto tem a execução? Uhum. E aí você vai falar assim, tem gente no corporativo que faz. Eu fui essa pessoa que ganhava 20 mil reais. Quando eu saí do corporativo em 2016, o meu salário de diretora era de 20 mil reais. Exatamente o número. Exatamente a transição. A transição. Só que eu era uma pessoa que ganhava 20 mil reais, pega essa, a gente fala bola preta na escola. Ganhava 20 mil reais e vivia endividada. Porque essa é outra característica da criança emocional. A criança emocional, ela se endivida. A criança emocional, ela é traída. Por quê? Porque a criança emocional, ela precisa fracassar para poder se vingar dos pais. Então, eu era a pessoa que ganhava 20 mil reais no corporativo e conseguia me endividar em 100 mil. Porque às vezes a gente tem essa ilusão, né? Que é só eu fazer mais dinheiro, é só eu ganhar mais que eu vou quitar minhas dívidas e a vida vai ficar boa. O empresário, o empreendedor também tem essa ilusão. Eu vou faturar mais e aí fica aquela coisa, aquela sede de fazer mais e continua quebrado e a empresa continua com baixo fluxo de caixa, com baixa lucratividade. Por quê? Porque não é sobre fazer mais. É sobre centrar. Então, eu era a pessoa que ganhava 20 mil reais, mas eu não tinha responsabilidade nos 20 mil. Eu não era adulta financeiramente. Então, eu comprava coisas que eu não precisava para agradar pessoas que não se importavam comigo. Eu fazia viagens para que eu pudesse ser feliz na viagem, porque dentro da minha casa, no meu casamento, fuga, né? Eu não era. Sabe? Eu falo que hoje, toda vez que eu vou pra Disney, né, que é minha paixão, hoje eu vou pra Disney porque é minha paixão. Mas eu sou feliz aqui também. Eu não preciso estar lá pra ser feliz. Mas foram anos me endividando pra ir pra lá, pra poder ser feliz 15 dias lá. E isso é uma coisa, puxa pra uma realidade, Sabrina, que eu passei durante um tempo, vai fazer exatamente 10 anos. Essa transição, a minha transição foi em 2015. E uma das coisas que eu tinha de característica era altamente procrastinadora, um ritmo de vida altamente, movimentado, dinâmico. Então eu adorava ser a pessoa que tem uma agenda movimentada, uma agenda cheia, muitos convites, eventos. Achava aquilo o máximo, achava... Ai, nossa, correria! Hoje essa palavra é proibida no meu vocabulário, proibida na empresa. Não existe correria. A gente tá numa dinâmica legal, tá intensa essa semana. Correria não existe. Pra mim, pelo menos, eu não quero correr. A não ser que seja na esteira. Não, pra mim não existe essas palavras. Lutar, correr. Guerreira. Bora, guerreira. Não quero ser guerreira. Não existe... quero ser princesa. Também não quero ser princesa, viu? Porque nas constelações, a princesa é uma donzela. E ela fica esperando alguém vir salvá-la. Por isso que nas constelações eles chamam de rainhas. Imperadoras. Se apropriar. Eu me aproprio. E aí, trazendo, o que é que eu tinha? Eu não tinha um lar. Eu lembro que eu fiz um post e ele foi bem impactante, assim, por isso que eu tô trazendo aqui pra você. Porque eu não tinha um lar. Então, pós-divórcio, 2014, 2015, me mudei pra uma casa ao lado da casa dos meus pais, né? Volta pra ali. Pra um lugar seguro, né? Pra um lugar mais seguro e tal. E eu não tinha um lar, né? Eu não me via ali. E o que acontecia? A gente busca essa fuga. Que no meu caso era uma agenda movimentada e tudo. E muitas vezes, olha a importância desse episódio, olha a importância desse podcast. Muitas vezes a gente não se dá conta da vida que a gente tá levando, né? Das ações que a gente tá fazendo. Por isso, pessoas importantes como você, né, Sabrina, nessa missão. Amém. Antes da gente entrar aqui, a gente tava dizendo, não é sobre a gente. Vamos deixar que as coisas Vamos servir, né? Eu falo que eu, por muito tempo, eu também vivi isso. Eu também vivia... Eu nasci pra ser a guerreira, eu nasci pra ser a mulher ocupada, eu nasci pra ser a mulher que dá conta de tudo. De tudo pros outros. É bem o que você falou no começo. Hoje eu só dou conta do que é importante pra mim. Perfeito. Mas eu fui criada pra dar conta de tudo. O que é uma coisa assim que machuca demais a mulher e é totalmente desnecessária. Porque o que é o tudo?
E quem é que realmente vai conseguir dar conta de tudo? E aí, eu passei por essa fase que eu era ocupada e não produtiva. Hoje eu trabalho infinitamente menos. Hoje eu faço infinitamente mais não só de dinheiro, mas também de tempo, de qualidade com os meus filhos, com a minha família. Porque eu aprendi que era sobre o que eu fizer primeiro gera resultado. E não sobre... Eu falo para minhas alunas, a gente precisa aprender a trabalhar inteligente e não esforçada. E aqui, puxando o sistêmico, nós viemos de gerações que foram muito difíceis. Né? Nossos avós, bisavós passaram Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, passaram peste, passaram fome, passaram muita coisa. É inconsciente a nossa necessidade de esforço. Para pensar que hoje você pode parir uma criança, né? Ficar ao lado dela e ainda assim fazer muito dinheiro trabalhando de casa. Sim. Com o seu celular. Por mais que você aprenda marketing, por mais que você aprenda tudo, você vai fazer de tudo para se sabotar, porque a sua mãe não pôde viver isso, a sua avó não pôde viver isso, e inconscientemente você se sente culpada porque sua vida é mais fácil. Verdade. E aí, o que você faz, já que você tem N facilidades que a sua mãe não teve, que a sua avó não teve, você começa a arranjar problemas. Eu gosto muito de uma frase que eu vou honrá-lo, porque foi dele que eu ouvi, o Elton Euler, que ele fala que problemas são coisas que nós criamos para ficar próximos da nossa família de origem. Então, olha que frase forte. Caramba. Problemas são coisas que nós criamos para ficarmos próximos da nossa família de origem. Então, por exemplo, hoje no meu time, na minha empresa, a gente não tem problema. A palavra problema não existe no nosso vocabulário, não existe dentro da escola. Na minha cultura, não existe problema. Por quê? Porque senão eu tô criando algo para viver a escassez que eles viveram. E o nosso papel é prosperar em honra a eles. Né? Então, para minha mãe foi difícil. Para mim não precisa ser. E para Sofia, muito menos. Então, a minha mãe teve 84 dias de licença maternidade. Né? Do Matheus, eu nem precisei de licença maternidade. Eu determinei minha licença maternidade. Sim. Né? E a Sofia e o Matheus, espero que eles possam também ter a liberdade de determinar o tempo. Porque... Ô, Sabrina, desculpa te interromper, mas olhando para o contexto das pessoas que nos assistem, que nos seguem, que nos acompanham, até de alunas nossas, eu quero, inclusive, conhecer a Sabrina antes dessa potência que você é, dessa pantera negra. Quão desafiador deve ser para elas, onde o ambiente... Porque, assim, quando a gente sai dessa posição de vítima para adulta, a gente passa por muitas coisas. Quando a gente tá aqui, eu até posso dizer isso, né? É mais leve. Total. Tipo, a gente se apropria das coisas fluem melhor. Mas até chegar aqui... O processo até aqui não é para qualquer um. A lapidação é forte. Como que essas mulheres poderiam começar a questionar? Eu posso até dizer assim, tipo, questionar mesmo. Não se acomode, não se incomode mesmo. Olhe pro teu ambiente, olhe, porque às vezes é muito forte a raiz familiar, né? É porque minha mãe, eu tenho que cuidar aqui da minha mãe, e aí fica, muitas vezes se prende aquilo ali, como você disse, acha que é uma falta de honra prosperar, e olha aqui os meus pais, como que vai ser? Primeiro que a gente precisa entender é assim, ó. Se a gente não souber o que a gente quer, o ambiente vai determinar. Então, o primeiro ponto para a gente começar a sair daí é o que eu realmente desejo para minha vida. É sair daquele lugar de ficar na rede social, vendo quem viaja, vendo quem compra, vendo quem tem, e falar assim, opa, eu quero sair daqui da pessoa da plateia e quero ir pro palco. Eu quero ir pro palco. Sim. Então, eu acredito que o primeiro passo é você entender que o palco também é para você. Então, por muitos anos, né, 37 anos foi quando começou meu processo, por 37 anos eu fui a pessoa da plateia.
A vida acontecia, música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Até que um episódio me machucou muito dentro da empresa que eu trabalhava, assim, me machucou no nível de uma mulher de 37 anos se fechar no banheiro e chorar. Eu ajoelhei naquele dia e falei pra Deus, o que você quer de mim? Então, endividada, casamento acabando, 2 filhos pequenos. Eu tinha ouvido, assim, algo que pra mim era o fundo do poço do CEO até então, né? Da empresa que eu era diretora. Totalmente desconectada de Deus, totalmente desconectada do universo, Da de algo missão, muito né? maior, de qualquer coisa. Eu vivia correndo atrás do rabo pra pagar o boleto do cartão que tava chegando e eu Que tinha... mês que vem ia ter de novo, né? E as parcelas, e um empréstimo em cima do outro, enfim, era uma bola de neve. E naquele dia que eu chorei no banheiro, eu acredito que às vezes chegar no fundo do poço é muito bom. Porque você descobre que não tem mais pra onde ir. Ou você olha pra cima, ou você Ou cada vez escolhe por mais. algo que não deveria. E de alguma forma eu sabia que aquilo não era uma opção, né? Fazer com que a vida acabasse ali não era uma opção. Então, eu só tinha uma opção, que era olhar pra cima. E quando eu olhei pra cima e você vê a luz, você fala assim, o que eu quero ver naquela luz? E é nesse lugar que a gente começa a escolher o que a gente quer viver. A gente não sabe como, a gente não sabe por onde começar, a gente literalmente se sente sozinha num fundo de poço. A questão é, olhou pra cima, tem uma tela branca. Então, é decidir o que eu quero. E no momento que eu saí daquele banheiro, eu falei assim, eu não aceito mais essa vida. Às vezes, você vai começar pelo que você não quer. É pegar um papel, uma caneta, sentar na cadeira e falar assim, eu não quero mais ser endividada, eu não quero mais que meu marido me trate assim, eu não quero mais que meu negócio não tenha cliente, é o que eu não quero, essa é a primeira... Basta, né? Basta. Porque no momento que você faz isso, você se despede de uma versão sua. Então, hoje a gente faz esse exercício na escola. O que eu não quero mais na minha vida? Escreve tudo. Vai lá no fogão e mete fogo. Porque não existe energia mais forte do que a do fogo. Terra, fogo, água, ar, são elementos da natureza que a gente pode se conectar. E é nesse momento que a gente volta a fazer parte da natureza. E a natureza é abundante e é próspera. Queimei, pegou fogo, você Cria vai intenção, ver que a sua né, energia é pra diferente. E aí agora eu começo. Então como é que eu quero? O que eu desejo que seja? Eu não quero, né? Eu já escolhi o que eu não quero. Agora eu vou escolher o que eu quero. E o seu ego vai ficar, mas você não sabe como, mas você não sabe como, Te mas julgando, você não sabe. te cobrando. Manda, eu chamo o meu ego de tic-teco. Eu falo, cala a boca, tic-teco. E aí eu foco aqui. Então, o que eu quero? Aí você vai para a segunda lista, que é a lista de como eu gostaria que a minha vida fosse. E você vai escrever em todas as áreas, na sua área financeira, quanto você gostaria de estar ganhando, na sua área amorosa, na sua área de relacionamento com seus filhos, na sua carreira, no seu negócio. Pronto. Nesse lugar, você já ativa a protagonista em você. Eu quero aquilo, né? E aí na física quântica a gente não fala quero, porque quem quer não tem. A gente fala eu escolho. Porque você ativa o livre-arbítrio, que é um poder espiritual. Então, eu escolho ser milionária, eu escolho que o meu casamento se reedifique e a gente volte a ser como a gente era no começo. Eu escolho ter mais tempo com os meus filhos, eu escolho. Então, eu passo a escolher. E no momento em que eu passo a escolher, tá lá na Bíblia, Gênesis, céu e terra se moverão para que aquilo aconteça. Tá lá em Mateus, pedi e obtereis. Então, no momento que eu escolho, eu aciono o livre-arbítrio, começam a acontecer coisas. E aí aqui a gente vai chegar no ambiente. Porque no momento que eu escolhi o novo, eu vou precisar estar em ambientes que aquele novo exista.
Para que a gente possa sentir, visualizar, E ver que é viver. possível. Porque quando eu me coloco num lugar, por exemplo, seja assistindo um podcast, seja lendo um livro, seja assistindo uma live, que já é me colocar em um ambiente, Sim. né? Eu começo a perceber que alguém já conseguiu, Sim. que alguém já fez. Sim. Então, eu começo a entender que existem pessoas que sabem o como. Por exemplo, uma mentoria. No fundo, quem é o mentor? O mentor é alguém que sabe um como que você não sabe. Chegou num caminho Chegou que você num quer. lugar que você não você chegou escolhe. sozinho. Ó, Exato. já mudei, ó. Que você escolhe. Você escolhe. chegar. Mas é um processo mesmo. E aí, é esse movimento. Agora, um ponto muito importante é assim, ó. Crianças desejam. Mas só adultos têm a energia de buscar. Então, o que acontece hoje com grande parte da população? As pessoas desejam melhorar seus relacionamentos, desejam fazer mais dinheiro, desejam vender mais. As pessoas até chegam nesse lugar que Napoleão Hill fala que é o desejo ardente. Uhum. Acontece que desejar é só uma fagulha. Eu vou precisar transformar essa fagulha numa fogueira. E aqui, se você tiver a fagulha sozinha, ela apaga. Agora, quando você encontra um ambiente que outras fagulhas querem a mesma coisa, elas se juntam e criam uma fogueira. E por isso a escola é uma comunidade, você tem uma comunidade. Por quê? Porque não é todo dia que eu tô bem. Uhum. Não é todo dia que você tá bem. E como é que a gente faz para superar os dias que a gente tá quase desistindo e que não tá bom e que não tá dando certo? A fagulha precisa estar perto de alguém que tá pegando fogo. E esse, para mim, foi o meu maior erro por muitos anos. Ao invés de eu estar com pessoas que também estavam pegando fogo, eu ficava com pessoas que estavam apagadas. Nossa. Então, quem era meu final de semana daquela Sabrina? Nossa senhora, olha isso, gente. Arrepiou, né? Quem era o final de semana daquela Sabrina? Era o final de semana do todo mundo desejando o sextou, porque odiava trabalhar. Todo mundo querendo encher a cara de sexta a domingo. Pra se anestesiar pra se da anestesiar, realidade, né? cantar sertanejo o final de semana inteiro. Então, o que era fuga. Era fuga. Tempos depois, quando eu comecei a colocar a minha brasa, né? Aquele minha fagulha perto de fagulhas melhores, quem são meus finais de semana? Meus finais de semana são com os meus filhos, são estudando alguma coisa, são estando em encontros de mastermind, são fazendo viagens e conhecendo pessoas incríveis. Então, a sua vida muda quando o seu ambiente muda. E não vai ter jeito. Você vai precisar, se você escolheu não viver mais aquilo, infelizmente, algumas pessoas vão precisar deixar de estar na sua vida. Agora, tem um ponto importante, Aline. As pessoas que verdadeiramente te amam, que realmente fazem parte como a sua família, elas vão estar com você. Independente. Independente. Eu falo que inconscientemente a gente tem medo de ir pro mais e perder todo mundo. Mas no fundo é só uma limpa. Porque as pessoas que te amam vão estar com você no mais. Sim. A gente acabou de passar pelo evento e eu mostrei lá no palco, né? Meu pai e a minha mãe emocionados. Gente, eu faço tudo diferente do meu pai e da minha mãe. Quando eu saí da empresa para empreender, meu pai e minha mãe quase tiveram um surto. Você tá louca, mulher? Salário de 20 mil reais. Salário de 20 mil, diretora. Benefício, Como assim? status. Você é advogada, contadora, vai deixar esse status pra virar empreendedora, virar coach? Você é louca? Tipo, uma carreira que eles nem sabem o que é, porque não existia na carreira deles. Era utopia, né? E aí, meu pai minha mãe às vezes me ligava e falava assim: mas você tá em casa? Mas você tá trabalhando? Mãe, eu tô em casa, eu tô trabalhando. Eu vou levar as crianças na escola agora, porque pra mim, riqueza, gente, é tomar café da manhã com os meus filhos, almoçar com os meus filhos, Sim. levá-los na escola. Sim.
E aí ela falava assim, não, mas como é que você tem tempo pra isso? Não, mãe, mas essa é a minha prioridade. Então, assim, foi muito desafiador pro meu pai e pra minha mãe entender. E quando eu fui assinar o primeiro contrato de 1 milhão, no corporativo, eu levei o contrato pros meus pais. E meu pai chorou. E não é pelo 1 milhão. É por ver que eu fiz diferente e que deu certo. Sim. Então, eu tava lá no palco, eles estavam lá emocionados. Depois minha mãe me manda uma mensagem. Então, sabe aquele elogio que você tá esperando desde a infância? Uhum. Ele chega no dia que você toma seu lugar. Sim. E aí, lá no fundo, quem trouxe meus pais foi o filho da moça que trabalha 25 anos com a minha mãe. Porque meu pai e minha mãe não dirigem mais. E ele levou. E ele tava lá também, encantado. Por que eu tô te contando isso? Porque sejam meus pais ou o filho da assistente da minha mãe que tá na minha casa, essas pessoas ainda estão na minha vida, porque elas me amam de verdade. Por quem você é, não pelo que você faz, né? E vários não estão? Vários não estão. E quanto mais sucesso você faz, vários tentam voltar. É mais fácil, é verdade. Tem esse lado também. E aí você vai precisar saber quem vale a pena e quem não vale. Isso é muito forte, Sabrina, porque a gente tá falando sobre vida, né? Tudo, você tá... E olha como é interessante. Você falando ali, sabe? Você vê uma áurea. Até se você observar dos episódios anteriores, cada episódio tem uma cor. E as cores aqui estão tão serenas. Estão em paz, né? As minhas alunas falam que eu vibro em 1000 Hz. Mas é mesmo, né? A hora que a gente vai... Quanto mais a gente vai tomando a força de dentro para fora... E eu hoje sou muito espiritualizada. Que isso também é outra crença. Acreditar que quanto mais dinheiro você faz... Mais distante de Deus você está. E eu posso dizer para vocês, sentando nas mesas que eu sento hoje, que isso é mais uma historinha que contam para te afastar da abundância e da prosperidade. Eu quero que você fale sobre isso aí. Vou só complementar essa questão do ambiente. Porque, assim, eu acredito que o maior desafio das pessoas, e, de novo, parece ser uma conquista da gente muito forte por ter chegado aqui. E esse é o nosso convite para vocês. Estamos esperando. Vem que aqui tem amizade nova por aqui. É a coragem de desagradar. Porque a partir do momento que a gente se apropria de quem nós somos e do que nós queremos, e a gente começa a dizer assim, não quero ir pro churrasco, não quero encher a cara, não, essa festa não é mais pra mim, não, desculpa, não me cabe mais, não é pela pessoa, não é pelo ambiente, entendam. É pela tua missão, pela tua rotina, não faz mais sentido aquele ambiente, não faz mais sentido aquelas rodas de conversa, né? A gente conversa sobre tudo da nossa vida, menos de pessoas, né, Sabrina? E quanto mais a gente senta em mesas assim, mais elevadas, mais desafiadoras, menos se fala sobre pessoas e mais se fala sobre propósito, sobre sucesso, sobre realização. E é por isso que essas mesas atraem mais dinheiro. Porque o dinheiro, quando eu tô falando mal de pessoas, quando eu tô falando mal de chefe, eu tô falando mal de sócio, eu tô falando mal do marido, eu tô falando mal de quem for, eu tô colocando o dinheiro como o meu senhor. E quando eu começo a ir para mesas que a conversa são ideias, são sonhos, são projetos, são missões, o dinheiro vira meu servo. E é aqui que ele multiplica. Por quê? Porque eu tô usando a parábola dos talentos, eu tô usando os meus talentos. A gente não veio nessa dimensão para falar mal dos outros. A gente não veio nessa dimensão para ficar julgando aquela mulher, a roupa que ela usa, o joguinho, o que ela joga, o que ela faz, o que ela não faz. A gente veio nessa dimensão para descobrir quem eu sou, qual é o meu talento e como é que eu pego o meu talento e ajudo outra pessoa. Sim. Então, se a gente for se comparar com a natureza, você não vê um passarinho falando mal do outro. Você vê, né, o tucano sendo o tucano, e você vê a gaivota sendo a gaivota e a águia sendo a águia. E todos eles estão em grande abundância, tendo o que comer, tendo onde morar, tendo tudo. Então, enquanto o ser humano ele não entender que o papel dele aqui, né, é mais sobre ele
do que sobre o externo, ele para de se comparar, ele para de se preocupar, ele para de esperar aprovação e tudo aquilo que a gente estava falando. E aí, a gente começa a ter que tomar decisões. A gente começa a dizer assim, isso aqui eu não quero pra mim, paciência, né? Então, a gente também tem que ter coragem de desagradar. Foi por isso que eu falo que no Panteras só entra quem vibra acima da coragem. Nossa, como? Por isso que chama coragem de ser pantera. Pessoas que vibram abaixo de 200 Hz nem acessam a escola. São aquelas que não conseguem achar um Instagram, não conseguem assistir uma live inteira. E por quê? Porque vibrar acima de 200 Hz é na coragem que a sua vida começa a mudar. Então, enquanto você não tem coragem de falar isso aqui não faz sentido, isso aqui eu não quero mais. Enquanto você não tem coragem de falar assim, mãe, eu entendo o que você tá falando. Você trabalhou 35 anos num banco, mas eu não vou ficar 35 anos nessa empresa ouvindo o que eu ouvi aquele dia que me fez chorar, sabe? Então, é desagradar a sua mãe, não no sentido de brigar com ela, mas de dizer que a realidade dela é diferente da sua. Eu escolho um outro caminho, né? E tá tudo bem, né? É você desagradar uma amiga e falar assim, se você quiser sair pra gente almoçar, eu vou. Mas eu não vou mais passar o final de semana enchendo a cara. E eu fiz isso, tá? E dessas amizades, eu só tenho uma que tá do meu lado até hoje. Porque todas as outras preferiram seguir esse padrão e estão lá vivendo esse padrão até hoje. E tá tudo bem, porque são escolhas, né, Sabrina? São escolhas. Tem uma frase na área de conhecimentos sistêmicos, e que eu já vi você falando sobre ela também, que eu acho muito interessante, que a gente honra os nossos pais sendo feliz. Porque eu também tinha muito pensamento, olha que interessante isso, né? A partir do momento que você vai crescendo, que você vai evoluindo, você vai também se distanciando de alguns padrões e comportamentos sentar em uma mesa para falar de outras pessoas. Não é uma coisa que eu me sinto bem, então ali eu vou me retirar. E acaba que a gente se distancia, né? Nossa, como agora ela tá se sentindo. Porque são os julgamentos que chegam pra gente. E eu escutei essa frase da minha terapeuta que fez muito sentido. Ela disse, Aline, quando você escolhe o seu caminho, isso não quer dizer que você não está honrando o seu pai, que você não está honrando o seu pai. Quer honrar seu pai e sua mãe? Seja feliz. Fala sobre isso, Sabrina. Vamos lá. Eu sou mãe, você é mãe, e acredito que a grande maioria da sua audiência é mãe. Faz um exercício rápido. O que você mais quer pra Mari? Que ela seja feliz. O que você respondeu aí sobre os seus filhos? Gente, Bert Hellinger deixou escrito o seguinte sobre as constelações. Sucesso, né, o êxito na vida e nas profissões honram os nossos pais. Mandamento bíblico. Então, como eu honro os meus pais? Não é dizendo amém a eles. Não é concordando com eles. É sendo feliz. Então, todo pai, toda mãe presente, né, que esteja presente, se você falar o que você deseja para o seu filho, desejo que meu filho seja feliz. Então, quanto mais eu estou feliz, mais eu estou no caminho que faz bem para minha alma, mais eu estou honrando os meus pais, mais eu atraio dinheiro, mais eu atraio cliente, mais essa energia, essa aura muda. Então, foi isso que eu comecei a entender e foi ali que o jogo mudou da endividada, a gente brinca, né, da endividada à investidora. Como é que a gente sai desse lugar? A gente sai desse lugar saindo da vítima para fazer para aquela que é dona dela. Então, honrar os nossos pais é passar por esse lugar. E o que é incrível, que eu vejo hoje há alguns anos, né? Eu trouxe a minha irmã para esse mundo. Eu trago amigas. Essa semana entraram amigas de anos que se afastaram e agora estão vindo. E voltam como suas alunas para aprender com você, né? Olha que incrível isso. E gente, é sobre isso, sabe? E a alegria dos meus filhos subirem no palco. A Sofia entrou, né? A Sofia tá com 14 anos. A Sofia entrou, quando ela viu o evento, ela falou, mãe, isso é foda. Mãe, caramba, entendeu? Então, o quanto eu tô honrando os meus pais e o quanto eu tô sendo exemplo
para os meus filhos. E aí, complementando dando uma sacada, Sabrina, que aconteceu, que eu acho que é uma boa também falar sobre isso. Não sei como que foi esse processo pra ti, mas durante muito tempo era Mariana, casa e trabalho. E eu separava esses dois mundos, porque eu ia pra fora, né, pra sobrevivência, sustento e tal, e eu voltava pra casa, você é a mãe, eu vou ser a dona da casa. A partir do momento que eu passei a integrar os meus pais nos meus negócios, no evento, que a minha mãe, que as pessoas começavam a chegar pra minha mãe e dizer assim, a sua filha mudou minha vida, que ela começou a entender o que... Total. Porque os nossos pais não entendem, né, como você bem Não, falou. Minha mãe não tem... Como assim escola digital? Quando a minha mãe viu as alunas sentadas, ela falou assim, mas é tudo isso de aluna? Eu falei, mãe, isso aqui é um terço. Ela, São só as que vieram, são né? só as que vieram. E às vezes a gente acha que tem que distanciar. Então, o sonho do meu pai, ano passado, a gente promoveu ele, Sabrina, diretor de operações. É o que, tipo, ia buscar e pegar tudo. A minha mãe foi a que ficou na loja do Ela Dá Conta e foi a que mais vendeu. Então, quando eu vi todo mundo, a Mariana assumir a posição da mesa de som e liderando todo mundo com... Aí eu disse, gente, é isso. E olha que incrível a gente integrar essas pessoas para que eles vivam também o nosso sonho, né? Logo que eu comecei meu processo, foi legal você falar isso, que eu vou honrar um livro muito acessível para todo mundo, de um brasileiro, que explodiu a minha mente nesse processo de mudança, né? Você perguntou aquela hora, ela tá vivendo essa realidade, como é que ela começa para chegar na nossa? Esse livro, você tinha que começar por esse livro, que é do Paulo Vieira, chama O Poder da Ação. E quando eu fui ler esse livro pela primeira vez, e gente, eu tinha muita dificuldade de ler livro, tudo que vocês têm, eu tenho também, tá? Eu tive dificuldade, tinha filho pequeno, tava me divorciando, então assim, era difícil, mas eu tinha o desejo do novo. E aí, o Paulo, ele faz uma provocação no livro, que é, por que a sua agenda... Você só pode ser feliz no final de semana. E ali, quando ele faz essa pergunta, eu parei para responder a pergunta. E a resposta foi, porque minha mãe e meu pai me ensinaram assim. Eles só tinham tempo para mim de sábado e domingo. E mesmo assim, um tempo limitado, porque era dia de mercado, era dia disso, era dia daquilo. Faxina, igreja e tal, não sei o que, né? E aí eu comecei a perceber que ele fala no livro, eu não preciso ter um jantar especial com a minha família só no sábado, só na sexta-feira. Eu não preciso estar com Deus só no domingo. Eu não preciso. Então, a integração, para mim, começou lá na leitura desse livro, O Poder da Ação, do Paulo Vieira, que começou a entender que eu podia ter tudo todos os dias. Essa foi a sacada, ter tudo todos os dias. Isso é abundância. Isso é prosperidade. Não é ou. Não é uma coisa ou outra. É e. Eu estou com Deus, eu estou com a minha família, eu estou com o meu trabalho, eu estou com tudo. E aí, fui vivendo esse processo até que eu comecei a entender que essa Sabrina mãe, que cuida da casa, que gosta da mesa posta, que gosta da integração com a religião, não com a religião, mas com a espiritualidade e tal... Essa Sabrina é o feminino dela. E aí eu fui entendendo que o meu trabalho é o meu masculino. E como eu gostaria de saber isso quando eu era casada. Nossa Senhora! Por quê? Porque talvez você não perceba, mas quando você não integra o mesmo trator que você é no trabalho, você é dentro de casa com seu marido. E você não deixa o seu marido ser homem. E aí você tem um péssimo casamento e não sabe por quê. E ele... também acaba não conseguindo ser homem dentro de casa, e aí no trabalho, e aí todo mundo vive um desequilíbrio. Todo mundo vive um caos. No trabalho, em casa, né, essa escassez. Então, eu comecei a entender o seguinte, eu posso levar o meu trabalho para minha maternidade, a minha maternidade pode estar na minha casa. Então, tem momentos que eu estou com os meus filhos, e estou trabalhando. E tem momento que eu estou trabalhando e os meus filhos estão comigo, como foi o caso do palco. Né? Então, no evento, o Mamá estava lá fazendo venda, gente. Ele tem 10 anos. Eu falo, ele já é uma criança que não vai nascer com crenças de que vender é difícil, vender isso. Não.
Então, você vai integrando. E tudo isso é liderança. Porque um líder, ele inspira. Então, eu tô criando uma filha que entende que ela pode ser ela. Ela pode ter a carreira dela, ela pode ter marido, ela pode ter a casa, ela pode ter tudo. Porque já é permitido ter tudo. Tem uma frase que você fala que é incrível. Já é permitido prosperar. Já é permitido prosperar. E da onde veio essa frase? No momento que eu vivi o meu segundo revés, que foi depois do meu divórcio. E no meu segundo revés eu entendi o seguinte: Jesus já pagou. Por que eu tô pagando ainda? Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Por que eu tô me punindo ainda? E ali eu comecei a falar pra mim todos os dias: já é permitido prosperar. Já é permitido prosperar. E eu acordava e a primeira frase que eu falava é: já é permitido prosperar. E ela foi me dando energia, ela foi me dando gás para que eu fizesse o que eu tinha que fazer. E hoje ela é o slogan da escola, né? Então já é permitido prosperar. Porque a gente foi educada que ou você é excelente profissional ou você é excelente mãe. É verdade. Ou você é bem casada ou você tem sucesso na carreira. E não existe o ou. Não precisa, né? Não precisa ser. Eu já posso ter tudo. Isso são crenças fortalecedoras, como você dá conta. Se aproprie agora desse. Já é permitido prosperar. E eu falo, Sabrina, que quando a gente cresce, quando a gente prospera, outras pessoas prosperam junto com a gente. A gente leva outras pessoas. E tem 2 pessoas que estão com você, e eu vou pedir à produção para mostrar quem são essas pessoas para nossa audiência. Oi, mãe, tô passando aqui rapidinho só pra falar que você é uma mulher incrível, que eu tenho muito orgulho de quem você é e de quem você se tornou. Olha, pra mim você é uma inspiração gigante, Tanto pra fazer a prova de história, quanto pra apresentar o seminário de história, quanto em ser uma mãe incrível. Em vários sentidos você é uma inspiração pra mim. E no dia que eu fui lá na frente apresentar o seminário, eu só consegui ver as panteras. Os alunos eram as panteras e eu tava lá na frente com você e com a Má do meu lado. E, sabe, foi muito especial pra mim. Pra mim, você é uma pessoa que me dá muito orgulho. E eu te amo muito, mami. Beijo. Oi, mãe. Eu só queria dizer que eu te amo muito. Você é muito bonita, maravilhosa e legal. E eu te admiro muito por ser dona do Panteras. Esse lugar é incrível. Meu Deus! É pra chorar mesmo, assim, ao vivo, no podcast? Nossa, é exatamente o que eu tava falando, né? É a gente se tornar exemplo. O quanto a gente fica preocupada em ensinar coisas, em falar pro filho faz, não faz. E no fundo é sobre a gente ser exemplo para eles. Esse fato que ela tá falando foi porque ela tava tremendo, chorando de ansiedade, de medo, de fazer um seminário na frente da sala inteira. E eu falei para ela: fecha seus olhos. Como foi? Tá lá no palco com tantas alunas, com tantas panteras te olhando. E ela falou assim: não, foi incrível, foi maravilhoso. Eu falei: então, imagina as panteras na sua frente, né? Eu tenho mãe. Toma a sua mãe que tá lá no palco. E aí é isso que ela tá falando, entendeu? Olha isso. Que ela foi fazer o seminário e ela na hora fechou o olho e imaginou que os alunos eram as panteras. E ela pensou: eu tenho mãe. E ela fez. E por que isso é tão importante? Porque hoje eu pego centenas de alunas na escola que sonham com o palco, sonham em ser palestrante, sonham em colocar o seu servir no mundo. E tem problema para gravar uma live, tem problema para subir no palco, tem problema para falar em público, para apresentar uma proposta. E de onde vem tudo isso? Lá da infância. Lá atrás. Lá da 5ª série, da sala que deu risada de você, do coleguinha que tirou sarro, da professora que foi mais rude. Ou até mesmo dos nossos pais, que dizia assim, né? Isso aqui é papo de adulto, não fala, não participa. Interrompe. Total. Então,
assim, pra mim, né, a missão mais importante, eu falei que era Sou Eu Mamá, é criar adultos diferentes, né? E meus filhos são crianças, né? E vão na montanha-russa e brincam, e a gente brinca de jogo e banco imobiliário e tal. Jogam futebol, vôlei, fazem as coisas de criança. Mas, se Deus quiser, o emocional deles vai ser de adulto. Já está sendo lapidado, Está né? sendo lapidado. Então, assim, pra fechar, olha só, gente. A sua vida muda quando o ambiente muda. A gente só consegue as coisas quando a gente vibra acima da coragem. Olha quantos insights nesse episódio. Sabrina, coloca teu Instagram. Fala aí teu Instagram para as pessoas, para marcarem você, né? Enquanto estiverem assistindo ou ouvindo. E colocar ali a frase que fez sentido, né? Sim. É @Sabrina Bojani, tudo junto. Bem simples, bem fácil. Do Bem jeito simples, que tem bem que fácil. ser. Bem simples, bem fácil. Quero te perguntar o seguinte. Existe um movimento nas redes sociais, nos bastidores, e quando a gente sai dessa posição de escassez, quando a gente começa a sair realmente eu falo sobre ciclos, você tem a tríade da escassez e da prosperidade, eu trago pela inspiração do Christian Barbosa, ele fala que existem 3 ciclos, né? Da frustração, da sobrevivência e da prosperidade. E eu digo que, tô aqui nesse da prosperidade, venho pra cá que eu quero levar elas. Só que muitas estão aqui na sobrevivência, do correr pra pagar o boleto, de estar na salvadora, de ter que assumir tudo da casa e não deixar o marido assumir, de ter que ser 2 mundos paralelos, né? A família, a maternidade e o trabalho não une. E a gente vai tentando trazer isso. Quando a gente chega, e aí eu vou dar a minha percepção, eu queria muito que você trouxesse a tua base técnica, toda a tua experiência e bagagem. Eu acredito que quando a gente chega nesse ciclo da prosperidade, existe algo que ele sobressai o nosso trabalho. No meu olhar, é o seguinte, eu não preciso mais correr. As coisas acontecem, os clientes chegam, o faturamento vem, o time realiza. Então, nós estamos aqui e lá o time está trabalhando, nosso time está trabalhando. As coisas funcionam, as coisas fluem, mas até lá a gente sabe, né? Quantos anos você precisou, quantos anos eu precisei para chegarmos nessa posição. E chega uma hora aqui, que foi uma coisa que ficou muito forte para mim, Sabrina, eu comecei a sentir paz. Eu falo muito sobre viver uma vida realizada. Que a minha missão é que as mulheres vivam essa vida realizada, que eu acredito que faz muito sentido, conecta com o que elas buscam, que é ter liberdade de tempo, qualidade de vida com os nossos filhos, tempo de qualidade com eles, uma casa, um lar, né, para chamar de seu, conexão espiritual, sentido de missão, de propósito. E essa paz que hoje invade os meus dias, todos os dias, tipo, eu consigo acordar, botar uma música, um louvor, ter o meu livro, dar um bom dia minha filha, bom dia filha, eu te amo, você é especial, você é amada por Deus, você é amada por mim, abraçar ela, sabe aquele clima do tipo de paz, você começar o dia em paz. Sei, eu vivo isso, graças a Deus. Graças a Deus. E eu digo assim, Deus, que elas tenham essa paz, e a gente começa a perceber que não é mais sobre a gente. Eu falo muito, não é sobre mim mais, é sobre o outro, é sobre a nossa missão. Você falou isso nessa mesa e foi muito lindo. Eu digo, olha, Sabrina, não tem roteiro. E tu diz, estou aqui, né? É tipo, eis-me aqui. E aí a gente começa a falar mais sobre isso, né? Falar mais sobre o viés espiritual, Deus, sobre propósito, sobre missão. E quem tá ainda vibrando nessa escassez, começa a olhar isso com muito julgamento. Agora as pessoas querem se apropriar das palavras, do Deus e tudo. Como que tu vê isso? Esse movimento de igrejas, né, de grandes templos, pessoas, grandes influenciadores que de repente deixam de falar sobre aquilo que eles começaram a falar e eles começam a falar mais de Deus. Qual é o seu olhar? O meu olhar, ele é bem profundo e bem fora da grande realidade. Eu acredito que a gente teve um tempo para despertar, sabe? A raça humana teve um tempo para despertar. E a gente não despertou. E aí veio a pandemia, o que deu ali um chacoalhão e fez muita gente despertar e entender o seguinte, vocês não estão no controle. Existe algo muito maior acontecendo dentro da minha crença, né? Nós éramos um planeta de provas e expiações e nós estamos indo para a regeneração. Então,
o planeta Terra está acessionando. O planeta Terra está vibrando acima de 200 Hz. Então, ele está vibrando no lugar de realização, no lugar de fazer acontecer. E a gente vai precisar vibrar junto. Então, todas essas doenças, esses sentimentos, essa ansiedade, essas coisas, elas vêm porque você não tá vibrando onde a Terra tá. Então, a Terra tá subindo e você tá vibrando aqui embaixo. Na culpa, na vergonha, na raiva, você tá vibrando aqui na vítima, muitas vezes. Então, a Terra, ela tá indo. E agora a gente precisa ir. Todo mundo vai tomar a decisão de ir? Infelizmente, não. A gente já viveu esses movimentos outras vezes e, como eu falei no começo, é livre-arbítrio. As pessoas vão ou não vão. Agora, o que está acontecendo? A gente está começando a perceber que a própria espiritualidade está se utilizando de grandes influenciadores, de grandes pessoas para falar assim, olha, o mundo é mais. Tem mais coisa do que só correr atrás para pagar o boleto. E sim, é verdade, quando a pessoa está vivendo a tríade da escassez, ela só consegue olhar para o boleto. E o que ela cria? Mais boleto. Por quê? Porque ela é a energia, é o foco dela. O foco tá no boleto, é mais boleto que eu crio. Se o foco tiver no leite, né? Eu dou muito exemplo para minhas alunas do leite. O que acontece se você põe o leite para ferver e fica olhando para o leite? Você congela a partícula, ele não ferve. Vira 2 segundos, é verdade. O leite cai. Então, o que a gente tá fazendo? A gente tá olhando muito pro lado errado. O tempo inteiro pro lado errado, quando a gente tá na sobrevivência ou quando a gente tá na escassez. A gente fica olhando pro menos o tempo inteiro. E aí, o mundo tá tentando te chamar a atenção pro mais. O mundo tá tentando falar assim, ó, olha aqui, faz um devocional, se conecta com a natureza, tira uns minutinhos pra você. E aí, pra você respirar, pra você sair da correria. E a gente eu vejo que uma grande porcentagem tem começado a perceber que não vai dar desse jeito mais. É verdade. Ou a gente começa a mudar ou a gente vai surtar. Então, as redes sociais, as pessoas que chegaram nesse lugar de paz, e é isso, as pessoas ligam paz ao dinheiro. E eu vou dizer pra você que eu já tinha paz, mesmo quando eu tava endividada em 600 mil reais numa empresa minha. Porque o estado de paz, ele é diferente do dinheiro. Sabe, como é que você tava endividada em 600 mil e você tava em paz? Porque eu sabia que eu estava fazendo a minha parte, eu sabia onde é que eu tinha errado, e eu sabia que era só uma questão de tempo para as coisas entrarem no lugar de novo, entendeu? Então, esse estado de paz é um lugar que o ego não tem espaço. É um lugar que eu confio que o mesmo maior que trouxe uma pandemia é o mesmo maior que vai me levar para o mais, se eu parar de olhar para o menos. E aí eu começo a olhar para o mais. Quando eu começo a olhar para o mais, eu paro de julgar as pessoas, porque aqui vem uma máxima da física quântica que é a seguinte: o outro não existe. Então, quando você está assistindo e está julgando, ai, olha, ela só fala de Deus, olha, ela só fala de dinheiro, olha, é só quem você é. Então, você só fala de dinheiro. Você só fica falando mal de Deus. É sobre você, não é sobre o outro. O outro é só um espelho na sua vida. Que vai refletindo o seu campo. Agora, quando eu começo a olhar as pessoas e falar, nossa, olha que legal. A Aline todo dia vai pra academia. Primeiro ela, depois o mundo. Perfeito. Cara, eu também vou todo dia pra academia. Nossa, olha que legal. A fulana tá fazendo ali uma escola de Bíblia, de ler da Bíblia. Deixa eu sentar um horário e ler a Bíblia também. E eu falo para as minhas alunas que a prosperidade, ela mora nos pequenos detalhes. E a gente precisa, mesmo quando a gente está cheia de boleto, cheia de dívida, cheia de problema, a gente precisa escolher ter a prosperidade. Porque é ser para ter. Sabe, dá um exemplo. Se você dentro da sua casa ainda aceita um copo quebrado, você não é próspera. Se você não consegue comprar um livro de R$29,90 e prefere baixar um PDF falso de um site duvidoso, você não é próspera.
Se você prefere falar mal do seu marido pros outros, você jamais terá um relacionamento próspero. Então, é sobre me comportar como alguém que vai ter. Então, eu começo a olhar as qualidades do meu marido. Isso vai fazer eu ter o marido dos sonhos. Eu começo a servir a minha mesa, mesmo que seja, né? Eu brinco que a Shopee, ela veio com alegria, porque ela trouxe para as pessoas coisas chiques, coisas bonitas por um preço acessível. Então, hoje, você pode escolher ter uma mesa bem feita, né? Independente do valor da sua louça. Você pode escolher ir a uma Amazon, ir a um lugar, comprar um livro, que é o conhecimento mais barato e mais poderoso. Quando eu tava endividada, gente, eu não tinha dinheiro para pagar Mastermind. Verdade. Eu não tinha dinheiro para pagar mentoria. Eu lia. Eu falo que Os Segredos das Mentes Milionárias, Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, Mais Esperto do que o Diabo, também do Napoleão. Como Fazer Amigos, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu queria lembrar A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Cara, esses livros me levaram a outro nível. Uhum. E são livros de R$30. É uma pizza. É menos que uma pizza no final de semana. Então, eu entendo que a Terra tá indo e a gente precisa decidir ir. E quem não está indo, tá começando a ter sintomas, né? E aí, essas pessoas, vai chegar uma hora que ou você faz por amor, ou vai ser por dor. Eu falo para as minhas alunas, escolha lutar pelos seus sonhos para não viver seus pesadelos. Nossa senhora, Sabrina Bogiani. Ai, Deus. Porque eu entendi isso. Ou eu acordo todos os dias falando, peraí, qual que é meu sonho? O meu sonho é ter esse carro, meu sonho é ter essa casa, meu sonho é ter essa empresa, meu sonho é ter esse time. Qual que é o meu sonho? Eu acordo todo dia, direciono a minha agenda pro meu sonho, ou eu vou viver meu pesadelo. Entende? Por quê? Porque é lei da ação e reação. O que eu faço, o que eu planto é o que eu colho. Então, muita gente fica preocupada com várias coisas. Não, se preocupa com o que você está plantando todos os dias. Sim. Olha, eu conecto isso, nossa, surreal isso que você falou. Eu fiz um vídeo essa semana, Sabrina, que às vezes a mulher que chega pra gente, e por isso que nós estamos aqui, tá, mulherada? A gente não tá aqui pra dizer assim, olha o que você tá fazendo. Não é essa abordagem. Não é isso que você vai ver aqui. Não, é dizer que a gente já esteve nesse lugar e decidiu sair. É tipo assim, se a gente decidiu sair, a gente tá aqui. Vem pra cá. É possível. Já podemos prosperar e você dá conta, né? Eu falei exatamente isso. Às vezes você quer mudar o mundo, salvar a sua casa. Mas na pirâmide de Maslow, nas necessidades básicas humanas e fisiológicas, como dormir, comer. Eu não tô falando de fazer um post, eu tô falando de comer. Do básico. Dormir, ir ao banheiro. Elas não conseguem. Então, antes, e aí a gente já tá indo para os finalmentes. Sabrina, a gente conversou assim sobre muitas coisas. Primeiro, eu sei que você tá com formação, que eu digo que o meu público, a minha audiência vai se beneficiar muito com ela. Eu quero que você fale sobre essa formação, que foi um romper de barreiras também pra você. Sim. Entenda que nós estamos em evolução. Sim. A gente não chegou lá, né? Minha psicóloga diz assim, Aline, não tem linha de chegada. Não tem. E também não é uma competição. Porque às vezes mas e aí ela, peraí, calma, não entendi. Você tá querendo tornar isso um plano de ação que você tem como enfim? Nós somos, a minha fé somos seres espirituais vivendo experiências terrenas. Sim. No momento que eu entendi essa frase, eu entendi que o bom e o ruim que acontece na minha vida são só experiências, são só feedbacks, entendeu? Sim. Então, aconteceu algo ruim, eu ajusto a rota. Aconteceu algo bom, eu comemoro e continuo fazendo mais daquilo. E a formação foi isso, né? Então, a formação, num primeiro momento, ela nasceu para que eu construísse professoras na escola de empreendedorismo dentro do método. Porque lá a gente ensina a vender, a gente ensina a abrir um negócio, a gente ensina a captar os primeiros clientes, é todo passo a passo.
Só que é diferente, porque a gente acolhe, porque a gente escuta, porque a gente traz essa mentalidade do mais, a gente trabalha essa criança para se tornar adulta. E a escola tava crescendo e eu não tava dando conta de fazer isso sozinha, sem perder os meus inegociáveis. Então, quando a formação nasceu ano passado, ela nasceu para que eu criasse as novas professoras da escola. Certo. E a gente teve uma turma de 41 maravilhosas professoras. Foi incrível, assim, né? A gente chegou agora na formação delas. E aí eu ia parar a formação. Eu falei, não, já é suficiente. Acontece que um mês antes do evento presencial, as alunas da escola começaram, não porque eu também quero ser formada no método, não porque eu também quero essas ferramentas, não porque a escola mudou a minha vida, eu quero fazer isso no meu cliente. Não, olha só como é que a gente chama elas de trainers, né? Olha como as trainers se comportam, elas são outras pessoas. E, gente, todas prosperaram. Todas. Cada uma no seu nível, cada uma no seu tempo, cada uma do seu jeito e na prosperidade que foi buscar. Teve gente que refez um casamento, teve Isso gente entende? Teve gente ali que sim, fez milhões. A gente teve 2 que fizeram. A gente teve de tudo dentro. Mas principalmente o que você percebe em todas elas? Todas tomaram seu lugar. Todas sabem quem são, qual é a missão e o que elas têm que fazer. E eu não tinha percebido isso como professora, ali dando aula para elas. Só que as alunas da escola perceberam. E aí elas começaram, não, você tem que lançar a segunda turma, porque eu também quero me colocar, eu quero saber quem eu sou, qual é a minha missão, qual é o meu propósito. Eu quero ser mais magnética na hora de vender, eu quero conseguir me comunicar melhor. E ali nasceu na minha visão que essa formação não podia morrer na primeira. Então, o que eu fiz? Eu tirei o nome Panteras Trainers, porque até então era para ser professoras da escola, e virou Formação Trainer. E aí, a hora que a gente abriu no evento, ela praticamente dobrou o número, e muita gente entrando, e muita gente pedindo, e aí eu já tive uma outra visão, que ela vai ser uma formação de desenvolvimento humano. Eu falei para minha equipe que você pode sonhar, você pode realizar, gente. Venha no campo, agora eu vou descobrir como. E aí, de primeira mão para vocês, eu vou contar. Eu agora vou descobrir como é que eu levo isso para as escolas. Uau! Porque me veio muito forte que os meus filhos, os seus filhos, estão aprendendo Bhaskara, estão aprendendo a guerra na União Soviética, estão aprendendo coisas que eles não vão usar, né? Que não vão usar, e mais do que isso, que vão ficar perpetuando a guerra. Vão ficar perpetuando o problema. E aí, a formação foi tão intensa para elas, então, como é que eu levo isso para as professoras, para que a gente comece a ensinar isso na escola? Como eu vou fazer isso, eu ainda não sei. Cenas do próximo capítulo. Aguardem. Talvez, e venham com a gente, né? Talvez essas turmas, essas novas que estão chegando, são as missionárias que vão me ajudar com isso. Mas eu senti muito forte que essa formação é sobre nos ensinar a ser humano. Sabe? Ela veio muito com esse propósito. Porque quando eu fui falar sobre ela no evento, grande preocupação das pessoas hoje é: a inteligência artificial vai pegar o nosso lugar. Ela não vai. Ela veio justamente para dar um tapinha na nossa bunda e falar assim: aqui não era mais seu lugar, o que você está fazendo aqui? Não é mais para você ficar fazendo esse tipo de trabalho. Você é inteligente, você pode fazer muito mais. Você podia estar impactando muito mais. Então, é nos ensinar a ser humano. Uau. Porque a inteligência artificial vai pegar a operação. A inteligência artificial vai pegar o básico, né? Em vendas, para aterrar. Porque eu falo muito aí, aterrar. Você pode pegar uma inteligência artificial hoje que saia contactando os clientes, né? Abrindo, oi, tudo bem? Fazendo o primeiro contato. Mas quem vende mais? Quem se relaciona, né? Mais. Sim. E você vai precisar entender o que faz, qual é a necessidade de um ser humano para você vender mais para ele. Coisa que a máquina, ela só vai responder o que perguntar. Perfeito.
entende? Então, a formação tá virando tudo isso. Nossa. Veremos cenas do próximo capítulo. Veremos cenas dos próximos capítulos. Recomendo que você ouça ou assista esse podcast 1, 2, 5 vezes. Porque todas elas, eu acho que vai receber Vai de ter uma uma forma bola diferente. preta? É, a ter ideia, uma bola a preta. ideia é que vocês tenham uma bola preta. E leve, faça com que essa mensagem chegue para mais pessoas. Compartilhe esse link, marca Ela Dá Conta Podcast, Aline Portela Oficial, @Sabrina Bogiani, para que outras pessoas se beneficiem com esse conteúdo. Sabrina, a gente já tá finalizando, olha só, 1h15, parece que, tipo, tá só começando. A gente vai ter que estender isso pro nosso jantar. A gente continua no Entendeu, jantar. gente? Desculpa. Mas eu sempre gosto de finalizar o seguinte, Sabrina. Você tem aquela câmera ali, olhando onde você está diante, né, de um auditório lotado de mulheres. E eu queria que você deixasse essa mensagem para essas mulheres. A gente falou sobre vários aspectos aqui, sobre conhecimento sistêmico, sobre liderança, sobre autodesenvolvimento, sobre assumir a posição autorresponsável mesmo. Como que elas podem, beleza, assistir, entendi, despertou, me incomodou. Para onde que eu vou agora? E deixe sua mensagem para o mundo. Eu gosto muito de dizer que quando uma mulher entende a potência que ela vai muito além da edificação do lar. Ela vai gerar uma força de energia que é a força da abundância e da prosperidade no universo inteiro em que ela vive. Então, quando uma mulher toma o seu lugar, quando a mulher entende que ela já é completa, ela já tem tudo o que ela precisa, tá aí dentro dela. Ela só precisa se permitir deixar isso sair. E no momento em que ela começa a lapidar o ego dela, as feridas de infância dela, a deixar de se preocupar com o que os outros vão falar, ela começa a virar farol. E tá na Bíblia, a mulher sábia edifica o lar. E o nosso lar é a nossa casa, são os nossos filhos, o nosso marido, mas também é o lar do emprego que você tem, do trabalho que você tem, as pessoas que sentam nas mesas com você. Então, quando você está com as pessoas, você planta que tipo de semente na cabeça dessas pessoas? E quando as mulheres entenderem o poder que elas têm de plantação, a gente vai começar a ter um jardim incrivelmente mais florido e mais próspero para nós, para os nossos filhos, para o nosso país. E por onde você pode começar? Você pode começar se acolhendo e fazendo de verdade essa lista. O que eu não quero mais na minha vida e o que eu desejo daqui para frente. E se você precisar de ajuda, a escola está à sua disposição. A Aline tem a comunidade, também está à disposição. E a gente está o tempo inteiro nas redes sociais, fazendo live, fazendo aula, fazendo as coisas para que você se mantenha nesse ambiente. Porque não é sobre dinheiro. É sobre realmente você tomar a decisão de prosperar. Uau! Quero muito agradecer você. Primeiro, honrar sua vida. Dizer e falar, né? Que Deus continue te fortalecendo, porque nós sabemos que é uma tarefa árdua, é uma missão árdua. Tem a luz e tem a sombra. Sempre. E que você continue se fortalecendo cada vez mais com a sua missão, porque muitas pessoas precisam de você, e não mais mulheres, apenas Pois os é, filhos, agora os os maridos. homens, os maridos. E assim Que vai. delícia. Que delícia, né? E que você siga sua jornada com muita felicidade, porque o que você faz com muita maestria. E aqui estou, uma pessoa que lhe admira demais, demais, demais. Que plantou uma sementinha há 1 ano atrás, viu, gente? Ó, dizendo aqui pra vocês. Foi ela que começou o rolê todo, entendeu? Eu tenho esse poder de sentar na mesa, plantar a semente e deixar. Do nada eu tava com o meu computador aberto, indo dormir, de repente, enfim. Mas tudo acontece por um propósito, por uma missão. Sim. Muito obrigada pela sua generosidade em estar aqui. Esse é o Ela Dá Conta. Espero que você tenha gostado. E vamos fazer um brinde, né? Para mulheres que dão conta, e você é uma delas. Muito obrigada pelo convite, é uma honra. E, gente, quando eu conheci a Aline, eu só pensei assim, se antes do 40 essa mulher já é essa potência, se ela entender isso daqui,
Acabou! Nossa Senhora, e ela vai multiplicar. Que você multiplique tudo que você construiu na vida das suas alunas. Amém. 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 Esse foi o nosso episódio sobre autodesenvolvimento, sobre performance, sobre conhecimento sistêmico, sobre vida, sobre humano. Sabrina Boggiani, expert em liderança, em autodesenvolvimento, há mais de 20 anos no corporativo, focado no humano, né, Sabrina? Expert em pessoas. Posso dizer assim? Totalmente. Desenvolvimento de competências e habilidades. E a gente precisa estar ao lado das melhores. Então, siga @Sabrina Boggiani, @Ela da Conta Podcast, @Aline Portela Oficial. Quero muito saber que você está aqui com a gente, seja ouvindo no Spotify, seja assistindo no YouTube. Marca a gente para que essa mensagem chegue para mais pessoas e a gente saiba que você está com a gente. Sabrina, só para finalizar, um momento seu que você acreditou que não ia dar conta e que você deu conta. Ah, sem dúvida foi na hora que eu me divorciei. Veio a pandemia. Meus treinamentos eram presenciais, então a minha empresa praticamente zerou de contrato. Eu descobri um tumor no fígado e a gente trancado. E a empresa, a sociedade deu ruim e me deixou com dívidas. E você deu conta. E eu dei conta. Olha só isso, gente. Esse é o nosso episódio de hoje. Muito prazer, muito obrigada mesmo, de verdade. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.